Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Médiuns a partir do item 50 do capítulo 4, Sistemas. Vamos lá? Sistema da alma material. Consiste unicamente numa opinião particular sobre a natureza íntima da alma. Segundo esta opinião, a alma e o perispírito não seriam duas coisas distintas, ou melhor dizendo, o perispírito não seria outro senão a própria alma, se depurando gradualmente pelas diversas transmigrações, como o álcool se depura pelas diversas destilações, enquanto a doutrina espírita não considera o perispírito senão como o envoltório fluídico da alma, ou do espírito. O perispírito sendo matéria, embora muito etérea, a alma seria assim de uma natureza material, mais ou menos essencial, segundo o grau da sua depuração. Bom, nós sabemos que somos três, né? O espírito, a essência, aquele que sente, que age, que evolui. O perispírito, que é a primeira roupa, vamos dizer, a roupa mais íntima, mas que também é determinado pelo nosso grau evolutivo, e o corpo. Desencarnados, só tiramos o corpo e ficamos perispírito e espírito. Então, aqui é uma teoria em que não existe essa diferença entre perispírito e espírito, que eles seriam um só. Vamos continuar? Esse sistema não infirma nenhum dos princípios fundamentais da doutrina espírita, porque nada muda na destinação da alma. As condições de sua felicidade futura são sempre as mesmas. A alma e o perispírito formam um todo, sob o nome de espírito, como o germe e o perisperma o formam sob o nome de fruto. Toda a questão se reduz em considerar o todo como homogêneo, em lugar de estar formado por duas partes distintas. Como se vê, isso não leva a nenhuma consequência, e disso não teríamos falado se não tivéssemos encontrado pessoas inclinadas a ver uma nova escola no que não é, definitivamente, senão uma simples interpretação de palavras. Esta opinião, de resto muito restrita, fosse mesmo mais geral, não constituiria uma cisão entre os espíritas, mais do que as duas teorias da emissão ou das ondulações da luz não foi uma entre os físicos. Os que quisessem formar partido por uma questão tão pueril provariam, só por isso, que dão mais importância ao acessório do que à coisa principal, e que são levados à desunião por espíritos que não podem ser bons, porque os bons espíritos não insuflam jamais a acrimônia e a cisânia. Por isso, exortamos todos os verdadeiros espíritas a se porem em guarda contra semelhantes sugestões e não ligar a certos detalhes mais importantes do que merecem. A essência é o fundo. Cremos necessário dever dizer, em poucas palavras, sobre o que se apoia a opinião daqueles que consideram a alma e o perispírito como duas coisas distintas. Está fundamentada nos ensinamentos dos espíritos que jamais variaram a esse respeito. Falamos dos espíritos esclarecidos, porque entre eles há os que não sabem mais, e mesmo menos do que os homens, ao passo que a teoria contrária é uma concepção humana. Não inventamos nem supusemos o perispírito para explicar os fenômenos. Sua existência nos foi revelada pelos Espíritos e a observação nola confirmou. O Livro dos Espíritos, número 93. Ela se apoia ainda sobre o estudo das sensações dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, questão 257. E, sobretudo, sobre os fenômenos das aparições tangíveis, que implicariam, segundo a outra opinião, a solidificação e a desagregação das partes constituintes da alma e, por consequência, sua desorganização. Seria necessário, por outro lado, que esta matéria que pode impressionar os sentidos fosse ela mesma o princípio inteligente, o que não é mais racional que confundir o corpo com a alma.
ou a veste com o corpo. Quanto à natureza íntima das almas, nos é desconhecida. Quando se diz que é imaterial, é preciso entender no sentido relativo e não absoluto, porque a imaterialidade absoluta seria o nada. Ora, a alma ou espírito é alguma coisa. Quer-se dizer que sua essência é de tal modo superior que não tem nenhuma analogia com aquilo que nós chamamos matéria, e assim para nós é imaterial. O Livro dos Espíritos, número 23 e 82. Muito bem. Espírito, perispírito, corpo. Acho que essa questão, como foi dito aqui por Kardec, ela não nos traz nenhuma dúvida com relação a isso. Principalmente porque nos fenômenos de transfiguração, quando o espírito se manifesta de uma forma, pela sua irritabilidade, pelo ódio que ele sente, então ele vai se deformando. E a partir de uma prece, ele retorna a uma aparência melhor, dentro de uma reunião mediúnica, ele se descreve melhor. Então nós percebemos que essa matéria que envolve o espírito, ela é maleável e ela está vinculada aos sentimentos do próprio espírito, mas que ela não é ele. É interessante, né? Somos três: espírito, perispírito e corpo. Quando nós estivermos evoluídos a ponto de compreendermos o amor que Jesus nos convidou a ter uns pelos outros, não teremos mais o corpo, tampouco o perispírito, e seremos espíritos puros, como o próprio Cristo é. Mas nesse momento, nesse estágio evolutivo em que nos encontramos, temos essas duas limitações. A matéria que nos traz a esse mundo, para que possamos experimentar a dor, a fome e todas as consequências de viver num corpo físico, e o perispírito que nos limita, para que continuemos vivendo no mundo de provas e expiações, até que tenhamos o mérito de evoluir para mundos superiores, como foi explicado no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa teoria também, ela fica meio, para nós que vivenciamos o Espiritismo já há alguns anos, é bem pueril, né? Algo que não deve ser dada muita importância. 51. Eis aqui a resposta dada a esse respeito por um espírito. O que uns chamam perispírito não é outra coisa senão o que os outros chamam envoltório material fluídico. Direi para me fazer compreender de maneira mais lógica que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos, a extensão da vista e das ideias. Falo dos espíritos elevados. Quanto aos espíritos inferiores, os fluidos terrestres são ainda completamente inerentes a eles, pois são matéria, como vedes. Daí os sofrimentos da fome, do frio, etc. Sofrimentos que não podem experimentar os espíritos superiores, uma vez que os fluidos terrestres são depurados ao redor do pensamento, quer dizer, da alma. A alma, para seu progresso, tem sempre necessidade de um agente. A alma, sem agente, não é nada para vós, ou melhor dizendo, não pode ser concebida por vós. O perispírito para nós, espíritos errantes, é o agente pelo qual nos comunicamos convosco, seja indiretamente pelo vosso corpo ou vosso perispírito, seja diretamente a vossa alma. Daí os infinitos matizes de médiuns e de comunicações. Agora resta o ponto de vista científico, quer dizer, a própria essência do perispírito. Este é um outro assunto. Compreendei primeiro moralmente. Não resta mais do que uma discussão sobre a natureza dos fluidos, o que é inexplicável no momento. A ciência não conhece bastante, mas lá chegará se quiser caminhar com o espiritismo. O perispírito pode variar e mudar ao infinito. A alma é o pensamento. Não muda de natureza. E a esse respeito não vades mais longe. É um ponto que não pode ser explicado. Credes que não procuro como vós. Vós buscais o perispírito,
nós buscamos a alma. Esperai, pois, lamenais. Então, a mensagem desse espírito vai explicar exatamente aquilo que a gente estava comentando antes. O perispírito é um limitador do espírito de acordo com o seu grau evolutivo. À medida que ele vai evoluindo, esse perispírito vai ficando mais etéreo até que ele desaparece quando formos espíritos perfeitos. E o corpo é uma ferramenta. Então aqui ficou patente, né, a explicação. Continuando então. Assim, se os espíritos que se podem considerar como avançados não puderam ainda sondar a natureza da alma, como poderíamos fazê-lo nós mesmos? Vai, pois, perder seu tempo quem quiser perscrutar o princípio das coisas, que, como está dito em O Livro dos Espíritos, número 1749, está nos segredos de Deus. Pretender explorar, com a ajuda do Espiritismo, o que não é ainda da alçada da humanidade, é desviar-se de seu verdadeiro objetivo. É fazer como a criança que quisera saber tanto como o velho. Que o homem utilize o Espiritismo para o seu adiantamento moral. É o essencial. O resto não é senão curiosidade estéril e frequentemente orgulhosa, cuja satisfação não lhe fará dar nenhum passo à frente. O único meio de avançar é o de tornar-se melhor. Os espíritos que editaram o livro que leva seu nome provaram sua sabedoria, limitando-se, no que concerne ao princípio das coisas, nos limites que Deus não permite atravessar, deixando aos espíritos sistemáticos e presunçosos a responsabilidade das teorias antecipadas, errôneas, mais sedutoras do que sólidas, e que cairão um dia diante da razão, como tantas outras saídas dos cérebros humanos. Não disseram senão o que era necessário para fazer o homem compreender o futuro que o espera, e por isso mesmo encorajá-lo ao bem. Veja-se em continuação, segunda parte, capítulo 1, Ação dos Espíritos sobre a Matéria. Muito bem. Finalmente terminamos o capítulo 4. Na próxima semana, que já será um novo ano, nós continuaremos a partir da questão 52, segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 1, Ação dos Espíritos sobre a Matéria. Então, quero agradecer muito as pessoas que me acompanharam durante todo esse ano, primeiro com o Livro dos Espíritos, que estávamos já há um longo tempo, e agora com o Livro dos Médiuns. Eu fico muito feliz de poder passar esses esclarecimentos, algumas interpretações, e também motivar a curiosidade a respeito do mundo espiritual. Então, o Livro dos Médiuns é um livro científico e ele vai nos esclarecer sobre o fenômeno, sobre as reuniões mediúnicas, os tipos de espíritos. E ele, claro, de uma forma muito técnica, Kardec sempre age dessa forma, vai nos esclarecendo de uma forma gradativa. Então, a todos um feliz ano novo, muita paz, muita saúde e que continuemos juntos nessa trajetória de estudo e aprendizado. Que Deus nos abençoe. Vamos à nossa prece? Amigo Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais um ano em que vivemos, aprendendo um pouco mais, amando um pouco mais, testando os nossos limites nesse caminho que nos levará à perfeição. Que as vossas bênçãos se derramem sobre todos os nossos lares, sobre os nossos familiares, para que esse momento em que terminamos um ciclo para iniciar outro, possamos iniciá-lo com harmonia, alegria e amor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todas e feliz ano novo.